Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos aqui à minha casa mais uma vez. Trago boas notícias. É bem provável que na semana que vem nós tenhamos nosso culto presencial aqui na igreja. Num horário que nós vamos definir ainda, estamos vendo como é que serão todas as normas ali, mas orem por isso, coloque diante de Deus para que realmente esses números de ocupações dos leitos caiam, que as pessoas possam se recuperar. Lembrem sempre de orar por isso que nós estamos passando. É um tempo de muita luta, muitas vezes de luto, mas nós temos um Deus que é fiel, um Deus que é protetor, que nos provê tudo aquilo que nós precisamos. Então esteja sempre em oração. Busque a Deus nesse momento. E é o que nós vamos fazer agora. Vamos orar a Deus para iniciar o nosso culto ao Senhor. Então, preste muita atenção nesse culto, né? Para o que está fazendo. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Focar naquilo que é puro e verdadeiro e santo, que é nosso Deus. É um horário especial. Dedique esse horário que você está parando para me assistir aqui para o Senhor. É um culto do Senhor. Faça um culto aí na sua casa. Amém? Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos de uma maneira virtual, ó Pai, mas somos a Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada igreja que está aí no lar, ó Deus. Seja junto da sua família, seja com aqueles que moram em suas casas ali, ou seja sozinho, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando, alcançando cada vida, esteja confortando, ó Deus. E Pai, pedimos humildemente que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações onde nós estivermos, ó Pai. E receba o nosso louvor, a nossa adoração, todas as nossas orações, ó Pai, que seja tudo. Todos os atos deste culto, ó Pai, é para engrandecer o Teu nome. Dar glória ao Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos abrir as Bíblias no Salmo capítulo 18. Vou ler do versículo 1 até o versículo 3. Salmo 18, do 1 ao 3. Eu estou usando no culto dessa noite a NVI, Nova Versão Internacional. E diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Nós vivemos num momento de muita luta, mas nós temos em quem nos refugiar, seja na dor que está sentindo, na saudade, de quem está longe, de quem você não pode visitar, ou aqueles que infelizmente já se foram. Mas nós temos um Deus que é fiel, um Deus que nos protege, um Deus que guarda, é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa fortaleza. Então confie em Deus. Nós dedicamos todo esse culto ao Senhor. Que você possa cantar também aí onde estiver. Vamos louvar a Deus. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. Em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual.
sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado, invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Salmo de número 85. Foste favorável à tua terra, ó Senhor. Trouxeste restauração a Jacó. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados. Retiraste todo o teu furor e te afaste da tua ira tremenda. Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele, e preparará o caminho para os seus passos. Olha o versículo 7 novamente. Mostra-nos o teu amor, Senhor, e concede-nos a tua salvação. Mostra, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Nós dependemos da misericórdia de Deus. E graças a Deus, Ele enviou o seu Filho. Ele mostrou o seu amor, nos concedeu a sua salvação através de Cristo, que morreu naquela cruz para nos perdoar os pecados. Então agora vamos fazer mais uma oração. E nesse momento confesse ao Senhor todas as suas falhas, suas faltas, às vezes a procrastinação, aquilo que não te deixa buscar as coisas de Deus, aquilo que te afasta do Senhor, aquilo que vai contra a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós não somos perfeitos, ó Deus, nós carecemos da tua misericórdia, carecemos do teu amor, ó Deus. Senhor, perdoa as nossas falhas, ó Deus. Às vezes em casa nós nos conformamos com coisas, nos acostumamos, ó Deus, com práticas que não condizem, ó Deus, com as práticas cristãs. Afasta-nos delas, ó Deus. Livra-nos de todo pecado, Senhor. Vê se há em nós algum caminho errado, Senhor, e guia-nos no caminho certo, ó Deus, no caminho santo da tua palavra, Senhor. Esteja com cada um, ó Pai. Lava-nos, limpa, purifica, tira de nós o pecado, Senhor, para que nosso louvor chegue aos teus ouvidos, para que, Senhor, a nossa vida seja guiada por Ti, seja uma vida de dedicação total ao Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, purifica-nos, ó Deus, para que a Tua mensagem fale aos nossos corações, para que nada nos impeça de entender a Tua mensagem. Senhor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na
pois te chamei, meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Independente foste escolhido, jamais vaciles, porque eu te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Abram suas Bíblias em Josué, capítulo 6. Fala da queda de Jericó. Os 5 primeiros versículos ali nós temos a promessa dessa grande batalha, dessa vitória. Inclusive nós falamos a respeito dela alguns domingos, uns dos últimos domingos antes dessa paralisação que tivemos. E hoje nós vamos ler Josué, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 16 e depois o 20. E diz assim, Josué, capítulo 6, do 6 em diante. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento, onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados à frente deles e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam na mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E o 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo possa ministrar a Tua palavra para cada um de nós, onde nós estivermos, ó Pai. Que o inimigo não tenha poder algum, que ele não nos perturbe, que ele não nos desvie a atenção, ó Pai. Que nós possamos aprender mais da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós.
Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Chegou o dia então de começar a batalha. Desde quando saíram do Egito, por meio de Moisés, que nós vemos lá no Êxodo, o povo aguardava por esse momento. Enfim, eles iam entrar na terra prometida. Começava ali a posse da tão sonhada terra prometida. E a primeira cidade a ser conquistada é Jericó, que é uma cidade fortemente murada. É uma muralha dupla, com 5 metros entre uma muralha e a outra ali, cercando a cidade totalmente, por completo ali, de ponta a ponta. E os cananeus, que eram os moradores de Jericó, já estavam muito bem trancados há dias ali. Ninguém entrava, ninguém saía. A cidade era impenetrável, seus portões lacrados ali. E Deus passou todo o plano de combate então a Josué. E era a hora de avançar. Imagina como o povo estava ali ansioso por essa batalha. Era hora de chegar em casa. Enfim, eles iam parar de peregrinar pelo deserto e iriam entrar na terra prometida que eles tanto aguardavam por geração ali. Então cada guerreiro do povo com as suas espadas afiadas ali, lustradas, prontas para a guerra, a vontade de vencer, vontade de lutar, vontade de avançar. Provavelmente os guerreiros nem deviam ter dormido na noite passada, sonhando com a invasão da cidade, derrubando ali os portões, criando cerco, penetrando os muros da cidade. Talvez muitos soldados nem estivessem quietos ali já, afoitos por essa batalha. Ansiedade para conquistar Jericó. O povo havia presenciado milagres de Deus. E esse mesmo povo acabava de atravessar ali a pés enxutos o Rio Jordão. Estava fresco esse milagre na memória deles ali. O Senhor estava com eles. Um exército novo, um exército vigoroso, pronto ali para a luta, pronto para entrar na terra que mana leite e mel. Só que os planos de guerra não eram esses. Não era avançar sobre a cidade, não era atacá-la e tomar a cidade ali naquele instante. Quem ia à frente não eram os guerreiros. O exército ia atrás. O restante dos soldados, alguns homens armados à frente, o restante dos soldados todos atrás. E atrás de quem? Atrás dos sacerdotes, que não estavam com espadas, não estavam com escudo, mas eles portavam trombetas. Eles não levavam ariete para penetrar os muros ali, derrubar os portões da cidade, mas a arca da aliança do Senhor. Eles não iam atacar a cidade. Eles iam marchar ao redor uma única vez ao dia durante 7 dias. E mais, completamente em silêncio. A não ser o som vindo das trombetas que dirigia todo o pelotão ali. Que situação! Um exército pronto para guerrear, apenas marchando ao redor dos muros da cidade, em um absoluto silêncio. Somente o som da trombeta e a terra tremendo ali com os passos dos guerreiros. Eu lembro, vendo essa situação, que os livros de Monteiro Lobato ali, eles já estão, inclusive em domínio público, todos podem ter acesso, você pode baixar da internet, são várias as histórias. Talvez a história mais conhecida de Monteiro Lobato seja o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E uma dessas histórias, dos contos ali da Emília, né, a bonequinha de pano, ela quer reformar a natureza. Eu acho que muitos de vocês devem conhecer essa historinha. E ela ali, então, ela acha que as coisas estão erradas. Como pode, onde já se viu uma abóbora, que é uma fruta tão grande, tá numa planta rasteira ali, beirando o chão, e a jabuticaba, uma fruta tão pequena, numa árvore tão grande. E essa foi apenas uma das mudanças que ela fez ali
e que não deu certo. A abóbora quase acertou a cabeça de um passante ali embaixo. Emília fez mudanças que pareciam boas, mas na verdade só causou uma enorme confusão. E na nossa vida acontece algo muito parecido. Às vezes nós nos precipitamos. Queremos fazer as coisas do nosso jeito. São desafios diários que nós enfrentamos. Olha o tempo em que nós vivemos. Quem diria que estaremos passando por uma pandemia dessa e que ela perdure há tanto tempo? Eu já estou extremamente cansado dela. A gente fica em casa, a gente se cuida, a gente tem que usar máscara. Mas às vezes você tem um negócio para fechar uma venda ali, um acordo, tem que conseguir esse acordo. Você tem uma meta da empresa para você bater, para você que firmou para o setor ali, você tem que cumprir essa meta. Às vezes os professores aí tendo que preparar aulas para tentar ensinar uma geração também que é tão inquieta e agora em meios virtuais aí. E a gente tem que dar conta do serviço de casa, que às vezes não acaba nunca. Às vezes cansado de todo o trabalho, ainda tem que tomar conta da casa, limpar tudo ali, e hoje o marido está em casa, os filhos estão em casa, parece que em vez de ter mais gente para ajudar, parece que é mais gente para bagunçar, né? São coisas que nós temos que fazer. O serviço nunca acaba. E ainda tem que enfrentar, às vezes, a doença. Doenças de um parente que está passando, ou até mesmo você enfrentando uma doença. Às vezes medo por estar desempregado, precisa sustentar uma família, como fazer. São todos motivos válidos que fazem a gente ficar ansioso. Às vezes tentar fazer as coisas até mesmo sem pensar, que provocam a nossa ansiedade, que às vezes nos faz nos precipitarmos. E também tem o desafio de ser cristão. Porque ser cristão é um desafio nesse mundo. Muitos cristãos, às vezes o único cristão da casa, o único cristão da família, a família não aceita, te ridiculariza. Um filho rebelde, você não sabe como fazer. Tem aquele trabalho na sua escola, se você for estudante aí, que você tem que entregar e está em cima da hora, você não tem nem como fazer com os amigos ali, porque tem que fazer em casa. E agora como vai fazer? São tantas as coisas que nos preocupam. Mas apenas alguns problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano, sem contar ainda, como eu disse, a nossa luta diária de viver em santidade. Onde o diabo coloca armadilhas ali a todo momento para que nós pequemos, para que nós vacilemos o pé e caiamos em pecado. Não há descanso, é uma luta diária. Nós devemos estar sempre vigilantes, em todos os momentos. E a gente quer agir. Eu tenho que entregar isso, eu tenho que fazer isso, eu não vou dar conta, eu tenho que fazer, eu vou adiantar, eu vou fazer. A gente tem que agir, a gente quer agir, a gente quer fazer as coisas. E é tanta coisa errada nesse mundo. O trânsito é horrível, ninguém mais tolera nada. O governo tá só uma roubalheira, uma corrupção nojenta. É um cabo de guerra, de um puxando para a esquerda, outro puxando para a direita e ninguém vai para frente. Pais, mães que estão numa luta diária com seus filhos, viciados. Quantas mães tiveram que amarrar seus filhos desesperadas, a trancarem num quarto para ver de uma forma desesperada para ver se ficam em casa, que não vão se matar, não vão se drogar, se envolver com quem não deve. Já vimos tantas notícias desse tipo, de que mães chegam ao ponto de encarcerar os filhos pelo bem deles, para que eles não vão atrás de droga e não se droguem e tudo mais. É triste saber que isso acontece. Há tantas coisas para ser feitas, há tanto desespero. Às vezes você está em casa agora, marido, mulher, nunca ficaram tanto tempo convivendo assim, 24 horas sem sair. E às vezes a esposa fala, eu estou perdendo
a paciência com meu marido, e o marido, eu tô perdendo a paciência com a minha esposa. Já falei várias vezes, ele não muda, ela não aprende. O meu vizinho não aceita Cristo de jeito nenhum, eu tento ensinar, eu tento mostrar para ele, mas ele não vai, é um cabeça dura, eu tô com vontade de evangelizar ele na porrada, não dá jeito, o cara só vive fazendo coisa errada. O mundo está em completo desajuste. A gente quer fazer as coisas, a gente quer mostrar Jesus Cristo de todo jeito para essas pessoas. Para que elas entendam. Por que essas pessoas não entendem? Por que eu não entendo? E eu peco também constantemente. O mundo está totalmente ao contrário. Se você assiste jornal, você pode ver os temas de novela, shows. Quanta coisa errada em todas as áreas, na música, poesia, na academia, né? na educação, em tudo. Tudo está bagunçado. As coisas estão indo de mal a pior. É acidente de trânsito todos os dias, brigas, assassinatos, os índices de suicídio só aumentando. Por que as pessoas não entendem? Por que muitas vezes nós não entendemos e continuamos errando e quebrando a cabeça? Irmãos, Deus tem algo muito sério para dizer a vocês. E para dizer a mim também. Nós não venceremos essa batalha com armas humanas, com atitudes humanas. 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4 diz assim: Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Josué, ele seguiu à risca, conforme Deus havia ordenado. Por mais maluco que possa parecer, por mais que o manual da estratégia de guerra diga o contrário, ele foi conquistar a cidade guiado pelo Senhor dos Exércitos, indo à frente com os sacerdotes ali carregando a arca. 7 sacerdotes, então, tocando por todo o caminho. Eles tocavam ali trombetas de carneiro. E essas trombetas, como a gente já disse em estudos passados, eram usadas para anunciar a vitória. Não era uma para dar o grito de guerra, mas eles já iam em vitória. Era usado para anunciar justamente a vitória. Eles já estavam com a vitória ganha já. Era essa a convicção ali. Homens armados de espada, lança, escudo. Iam também, compunham essa procissão. Porém, a arma mais poderosa desse exército era a fé. Não a fé em seu vigor, nas suas armas, na sua estratégia, em seu comandante ali, mas era a fé no Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso. A Arca da Aliança estava no meio do exército. Deus estava com Israel. Israel havia presenciado o poder de Deus. No 3º capítulo ali, versículo 9, antes de atravessarem o Jordão, Josué reuniu todo o povo e disse, olha o versículo 9, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferrezeus, os jebuseus, os amorreus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. O povo lutava por fé. Não lutava para alcançar a vitória, mas eles lutavam em vitória. Certos de que Deus era quem estava garantindo ali a conquista. Era a terra prometida. Deus havia já prometido a vitória sobre essa terra. E o método de Deus pode não parecer convencional. Não parecia ser a melhor maneira de enfrentar uma cidadela totalmente fortificada, cercada com uma muralha tão bem protegida ali. Mas era o povo de Deus, que seguia as ordens com fé e obediência. E assim foi.
o exército ali ao redor dos sacerdotes com trombetas e a arca da aliança. E eles rodearam calados, apenas pelo som constante das trombetas. E no dia seguinte, ao acordar bem cedo, a mesma coisa. Sem nenhum registro de murmuração. E assim foi, por mais 6 dias, uma semana inteira, eles apenas rodeando em silêncio ali, sem poder nem expressar com um grito ali, com um brado de guerra, nada, silêncio. Somente andando, um dia, outro dia, mais outro dia, outro dia, e assim por 7 vezes. Mas no 7º dia, logo ao romper da manhã, rodearam novamente a cidade. Mas não uma única vez, como de costume, mas 7 vezes. No dia então no último dia ali, eles rodeando então uma vez, outra, fizeram aquilo que eles fizeram a semana inteira. De novo, de uma vez só, à vista ali. Mas como diz o versículo 16 desse texto de capítulo 6 aqui, na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! O Senhor lhes entregou a cidade. E quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e ao forte grito, o muro caiu. E cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Que história! E o capítulo 11 de Hebreus ficou conhecido como Mural da Fé. Todo esse capítulo de Hebreus 11. E no versículo 30 desse capítulo, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. E aí João escreveu também lá em 1 João 5,4: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé não é crer apesar das evidências. Ah, se eu ver, eu vou crer. Eu tenho certeza, porque eu já vi Deus agindo na vida de fulano. Eu já passei por uma dificuldade, Deus me ajudou, por isso que eu creio. Não. A nossa fé não é baseada nas coisas que já aconteceram. É baseada em Cristo. É apesar das evidências, que muitas vezes são contrárias. Como assim? Como nós falamos no domingo de Páscoa. Como assim alguém pode voltar à vida depois de 3 dias? Nem os seus discípulos acreditaram que Jesus iria ressuscitar ao 3º dia. A fé vai além da lógica. É apesar de todas as evidências. Isso é fé. É acreditar que vai acontecer mesmo sem ver. Ter a certeza naquilo, convicção naquilo. E no relato da travessia do Jordão por Israel, menciona a arca 16 vezes. É em Josué 3 e 4. E nessa passagem de Josué, que nós acabamos de ler, do versículo 6 ao versículo 15, a arca é citada 8. Israel poderia marchar. Os soldados poderiam tocar trombetas até caírem de exaustão sem fôlego. Mas se o Senhor não estivesse com eles, não haveria vitória. Eles poderiam estar armados até os dentes. Se o Senhor não estivesse com eles, não haveria vitória. Quando nós aceitamos o plano de Deus, nós o convidamos a estar presente. Essa é a garantia da vitória. Deus precisa estar presente nos seus planos. Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Você precisa confiar em Deus. Deixar que Ele faça o plano dele que é perfeito na sua vida. Seguir as suas instruções. Por mais que pareça loucura, porque realmente é loucura para confundir as coisas sábias. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Deus é garantia de vitória. É importante que os líderes recebam ordens do Senhor e que as obedeçam. Obedeçam às instruções que recebem. Assim como na travessia do Rio Jordão ali, a conquista de Jericó também foi um milagre de fé. Josué e o seu povo, eles ouviram as ordens de Deus, eles creram nelas, eles obedeceram. Quando o povo de Deus se revolta contra
a liderança espiritual ali, como Israel fez com frequência no deserto, o resultado é disciplina e derrota. Os planos de Deus jamais podem ser frustrados. Nós temos evidências disso, inclusive. Por mais que a nossa fé não dependa de evidências, nós sabemos, andar longe de Deus é cilada, é furada, só traz malefícios quando nós seguimos a palavra. Por mais dura que seja, por mais difícil que possa parecer, é o melhor que nós podemos fazer, é bênção de Deus sobre a sua vida. E quantos de nós não estamos tentando resolver os nossos problemas sem dar ouvidos ao que Deus tem para nos dizer? Para pensar. Calma, nós estamos falando de tanta coisa, mas agora nós estamos parados para ouvir o que Deus quer nos dizer. Avalie um pouco como você tem lidado esses dias com a pressão, com as coisas que você tem que entregar, decisões que tem a tomar. Como você está tentando resolver os seus problemas? Tem ouvido o que Deus tem para te dizer? Ou você só tem saído e vamos ver o que vai dar? A cada hora a coisa nova, vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Você parou, colocou diante de Deus o seu problema, orou a Ele, buscou na sua palavra orientação. Tem parado para ouvir o que Deus tem para te dizer? Para alguns pode ter parecido uma perda de tempo, uma semana inteira para tomar uma única cidade e só rodeando ali aquela cidade sem nem falar nada, somente andando em volta da cidade. A impaciência era um dos pecados contumazes de Israel. Deus estava ensinando a serem pacientes, a não serem precipitados, a serem obedientes. Pois é pela fé, é pela longanimidade, é pela paciência, é pela perseverança que o povo de Deus herda o que o Senhor prometeu. Isso está registrado lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Deus nunca se apressa. Ele sabe o que faz. Ele tem o tempo certo de fazer. Nós precisamos confiar em Deus. Saber que Ele tem o melhor. Vai passar. Por que nós estamos enfrentando as coisas que enfrentamos, nós não sabemos, mas confia em Deus. Ele tem um propósito para a tua vida. Não acha que você está largado, que Deus não te conhece, que Deus não te vê. Ele te conhece muito mais do que as pessoas mais próximas de você, muito mais do que você mesmo. Ele te formou, Ele sabe quem é você, Ele te chama pelo nome. Ele conhece, pode ter certeza disso. Se o teu pai, se tua mãe te desamparar, Deus não vai desamparar, está na palavra. Não se sinta sozinho, não se sinta rejeitado. Mas ouça o que Deus tem para te dizer. Ele tem o tempo certo, irmão. Ele tem aquilo que é necessário para o teu problema. Confia. E é assim até hoje. Tenha fé, tenha paciência. Se o cronograma daquela semana foi um teste de paciência para o povo, a ordem de Deus para que permanecesse em silêncio foi uma prova de domínio próprio. Ficar em silêncio, nem ao menos um pio, nada. Às vezes não precisava nem andar, mandasse ficar em silêncio. Será que vocês iam conseguir ficar em silêncio enquanto o tempo de dar a volta na cidade? Tem gente que não consegue ficar nem dormindo, fala até dormindo, não consegue nem ficar quieto na hora de dormir. E aqueles que não conseguem controlar a língua são capazes de controlar o resto do corpo? Tiago 3 diz que não. Se não é possível controlar a língua, não vai conseguir controlar o restante do corpo. E de que valem soldados que não têm um corpo disciplinado? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Aquietai-vos. É Deus que está no controle de todas as coisas. Na vida cristã, há tempo de estar calado, há tempo de falar. Eclesiastes nos conta isso. E o cristão verdadeiramente sábio é capaz de distinguir entre um tempo e outro.
Cristo, ele é o exemplo perfeito. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Registrado em Isaías 53, versículo 7. Jesus sabia para o que eu e você fôssemos salvos do domínio das trevas, da morte eterna. Ele precisava vir pagar o preço. Ele conhecia o plano do Pai. Um plano que até mesmo para os judeus que aguardavam o Messias ali, e aguardam até hoje, que esperam um rei, um guerreiro com uma fortaleza, um grande exército, foram incapazes de crer no Messias que veio como um cordeiro, que nasceu numa estrebaria, colocado para dormir em num humilde bercinho de palha, pois o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Os planos de Deus não seguem um método convencional. Você não é salvo por absolutamente nada que seja capaz de fazer. É somente pela fé. Nós devemos crer nessa palavra. Por mais forte, por mais sábio, nós precisamos confiar em Deus. É Ele que tem aquilo que nós precisamos. É Ele que nos mostra o caminho a seguir. É Ele que sabe resolver o problema que tanto tem te afligido, meu irmão. Saiba confiar em Deus. Saiba ouvir o que Ele tem para te dizer. Acalma, aquieta-te, saiba que Ele é Deus. É somente pela fé. A fé que nós precisamos pedir para que Deus renove. Para que Ele faça em nós transbordar essa fé. Que quando olhar para essa pandemia, para esse Covid, nós possamos ainda ter fé, esperança no futuro melhor, que Deus é Senhor sobre todas as coisas. O Espírito Santo dirigiu o escritor da Epístola de Hebreus a usar esse acontecimento em Jericó como exemplo de fé naquela lista de Hebreus 11. A queda de Jericó é um incentivo para que o povo de Deus confie nas promessas do Senhor, que obedeça às suas instruções, por mais impossíveis que pareça, por mais que pareça ilógico. Obedeça, confia, para que você e eu conquistemos essa cidade como Josué, para que nós saiamos vitoriosos, que nossa vida diária nós deparamos com inimigos, com muralhas que nos desafiam, que parecem ser intransponíveis. A única maneira de crescer na fé é aceitar esses novos desafios, é confiar que Deus nos dará a vitória. Como disse Philip Brooks, não orem pedindo uma vida fácil. Antes, orem para ser homens e mulheres melhores. Não orem pedindo tarefas à sua altura, à altura de suas forças. Antes, orem por forças à altura de suas tarefas. É Deus quem nos capacita. Se a luta que você está enfrentando parece grande, é porque você tem um Deus ainda maior que te capacita. Um Deus que vai adiante. Um Deus que luta suas batalhas. Um Deus que está presente, te fortalecendo, te guiando. Por mais que essa pandemia pareça que não vai ter fim, que não vai ter jeito algum, meu irmão, minha irmã, confia. O Deus dos exércitos, o guia de Israel, o nosso Senhor, o nosso mantenedor, é Ele quem vai adiante, é Ele que tem tudo sob controle. Aquieta o seu coração e confia. Renova suas forças, tenha fé em Deus, volte a buscá-lo mais e mais, volte a ler a palavra, abandone o pecado. Busque ao Senhor todos os dias com todas as suas forças, não importando a situação. E que Deus te abençoe infinitamente. E permaneçam firmes, com fé em Jesus Cristo, que nele nós encontramos a vitória. Que Deus abençoe e dê uma ótima semana. Amém? Vamos cantar uma música, terminar esse nosso culto a Deus louvando ao Rei das Nações, aquele que é o nosso Senhor,
aquele que tem tudo sob controle, aquele que conhece a cada um de nós, sabe o problema que você tem passado e tem a solução. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão, adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão, adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Senhor Deus e Pai, o Senhor, que é Deus sobre todas as coisas, é o Deus que nos guarda, é o Deus que tem todo o controle, ó Pai. Senhor, perdoa porque nós somos muitas vezes afoitos. Queremos resolver os nossos problemas pelas nossas próprias forças, próprias vontades, achando que é a melhor maneira, e muitas vezes nos esquecemos de ver o que o Senhor tem para nos mostrar, tem para nos guiar. Ó Pai de amor, aquieta nosso coração, Senhor, acalma nossa alma. Nós sabemos que temos um Deus que é poderoso, um Deus que vai adiante, um Deus que destrói as muralhas, ó Pai. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. Protege a nossa casa, protege o nosso lar, os nossos negócios, Senhor, a nossa saúde. Que não tenha barreira intransponível, ó Pai, se nós estivermos obedecendo o Senhor, se estivermos seguindo o Teu caminho. Ó Pai, cuida do Teu povo nesse momento de tanta dor, de tanta luta, de aflição, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. O Senhor é o nosso único Senhor e Salvador. É em Ti que nós confiamos e clamamos agora. Salva-nos, liberta. Senhor, liberta aqueles que estão enfrentando alguma doença. Senhor, tira, elimina do organismo, fortalece o seu corpo, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai
Alcança essas pessoas, as famílias, ó Deus, necessitando do teu cuidar, ó Pai, do teu cuidado, do bálsamo que vem de ti, Senhor. Cuida, Senhor, dos corações, das emoções, da psique. Cuida, Senhor, da mente, de todos os sentimentos, ó Deus, do teu povo, ó Pai. Há muitas pessoas que estão ouvindo que às vezes não sabem nem por que estão assistindo, ó Deus. Revela-se a elas. Mostra o teu amor libertador, consolador. Um amor que transforma qualquer situação. Que acalma a nossa alma, que cura as nossas feridas mais profundas, Senhor. Cuida, Senhor, do teu povo, é o que nós te pedimos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana. Uma semana de vitória, uma semana guardadas por Deus. Que o Senhor possa realmente fazer parte do seu cotidiano. Então busque, ore a Deus, jejue, medite na sua palavra. E saiba que Ele te conhece, que Ele vai adiante, então obedeça. Amém? Até semana que vem. Em nome de Jesus. Amém.